Eu aprendi cedo que o corpo aguenta mais do que a gente imagina. Aguenta fome de 2 dias, aguenta sol de meio-dia em cabeça descoberta, aguenta trabalho que começa antes do galo e não termina nem quando a estrela aparece. Aguenta parto sem médico, aguenta velório sem dinheiro, aguenta enterro na chuva com os pés afundando na lama do cemitério. Aguenta tudo isso e ainda levanta no dia seguinte e vai. O que o corpo não aguenta, e eu demorei anos para entender, é o silêncio que fica. Não o silêncio bom de tarde de domingo, de varanda com brisa. O outro, o que entra na casa quando alguém sai e não volta mais. O que ocupa o lugar das vozes, das pisadas, dos barulhos pequenos que a gente nem percebia que amava enquanto existiam. Meu nome é Leonora. Tenho 51 anos, embora o espelho me devolva uma mulher que parece mais velha. A vida cobra no rosto o que a gente paga com o corpo, e eu paguei muito. Mãos grossas, costas dobradas de tanto curvar, cabelo que foi ficando branco antes da hora. Não me importo. Nunca fui mulher de vaidade. Fui mulher de trabalho. E de trabalho entendo. Perdi Deodato numa terça-feira. Não foi doença longa, não foi acidente de estrada, não foi nada que eu pudesse ver chegando e me preparar. Foi uma terça-feira comum. Sol na varanda, ele sentado na cadeira de madeira que ele mesmo fez há 18 anos, tomando o café que eu tinha preparado. Eu estava dentro lavando o prato do café da manhã quando ouvi a xícara cair. Corri. Ele estava inclinado para o lado. Braço esquerdo apertado contra o peito, olhos ainda abertos, mas já indo. Chamei socorro, chamei o vizinho, chamei Deus. Só o vizinho veio a tempo. Deodato não chegou ao hospital. Ficou ali no caminho, na cabine da caminhonete do vizinho Lourival, com a cabeça inclinada no meu colo, e eu não conseguia parar de falar com ele mesmo sabendo que ele não me ouvia mais. Fiquei falando, não sei nem o quê. Acho que falei de coisas pequenas, das galinhas que ele gostava, da goiabeira que estava dando fruto, do cachorro que tinha filhote, coisas que não têm importância nenhuma, mas eram as coisas que eram nossas. 15 anos juntos. Não foi um casamento de novela, não foi um amor de poesia. Foi um casamento real, de gente real, com brigas de verdade, silêncios pesados e momentos em que eu olhava para ele e pensava: o que é que esse homem tem que faz a vida fazer sentido? E não sabia responder, mas sentia. Enterrei Deodato numa quarta-feira. Na quinta, os filhos dele chegaram. Ele tinha 3, de um casamento anterior que eu conheci já terminado. Nunca fomos próximos, mas nunca fomos inimigos. Ou pelo menos eu pensava assim. Papéis na mão, tom de cartório, educação de gente que precisa que você entenda que não é pessoal. Era pessoal. A terra estava no nome dele. A casa estava no nome dele. Eu não tinha assinado nada, porque Deodato dizia que papel entre marido e mulher era desconfiança. Eu acreditei, porque eu confiei, porque 15 anos pareciam prova suficiente. Me deram 1 mês. 1 mês para sair da casa em que eu tinha plantado horta, cozinhado em fogão de lenha, lavado roupa no tanque de pedra, dormido ao lado do mesmo homem por 15 anos. 1 mês para arrumar as coisas que eram minhas, só as que eu podia provar que eram, porque o resto era deles. Não provei quase nada, saí com uma trouxa pequena. Roupa, uma foto dele que eu escondi no fundo da bolsa, o terço da minha mãe. E uma muda de sapato que estava mais remendada do que inteira. Não chorei na frente deles. Isso eu guardei para o caminho. Andei por 2 dias sem saber muito bem para onde. Não tinha família próxima. Minha mãe tinha morrido anos antes. Minha irmã morava no Pará e era quase uma estranha. Não tinha onde chegar. Não tinha dinheiro para ônibus. Não tinha plano. Só tinha o caminho na frente dos pés. O cerrado não é bonito do jeito que o pessoal de cidade imagina. Não é só aquele verde suave de cartão postal. É torto, é áspero, é exigente. As árvores crescem dobradas pelo vento. As raízes sobem como nervos à flor da terra. O sol bate diferente. Não quente apenas, mas pesado, como mão aberta na cabeça. Mas eu cresci nesse cerrado, e ele me conhecia. Sabia caminhar nele sem me perder.
Sabia onde o sol machuca mais. Sabia quando a chuva estava chegando pelo cheiro que o ar solta antes. Foi no fim da tarde do segundo dia que vi o barraco. Estava escondido entre árvores antigas, um angico e 2 cajueiros que deviam ter décadas. A madeira da parede estava escurecida pela chuva de muitos anos. O telhado de zinco torto numa extremidade, mato crescendo no vão da porta. De longe parecia abandonado, mas havia fumaça saindo por uma fresta do telhado. Parei. Uma mulher sozinha aprende a medir o perigo antes de dar um passo. Não é medo, é cálculo. Calculei o que via. Um barraco pequeno, fumaça de cozinha, nenhum cachorro latindo, nenhuma voz. A porteira de arame estava aberta. O silêncio era do tipo pesado, mas não ameaçador. Bati na madeira da porta. Tem alguém? A voz que respondeu saiu devagar, como quem não tinha usado a voz em muitos dias. Pode entrar. Entrei. O chão era de terra batida. No canto, uma fogueira pequena debaixo de uma lata velha, feijão fervendo. Havia uma rede pendurada de um lado, uma caixa de madeira que servia de mesa, 2 troncos que serviam de banco. Na parede, um pedaço de calendário velho e um rosário de contas pretas. O homem estava de pé, perto da janela, sem vidro. 60 anos, talvez. Talvez menos. A vida tinha cobrado caro. Calça de trabalho puída nos joelhos, camisa azul desbotada, barba de semanas, os ombros curvados de quem carregou muito e um dia simplesmente parou de endireitar. Mas os olhos, nos olhos, eu reconheci. Era o olhar de quem já teve e perdeu. Não o olhar de quem nunca teve nada. Esse tem uma leveza diferente, uma resignação que é quase paz. O olhar de quem perdeu é outro, é mais pesado. Carrega o contorno exato do que não existe mais. Eu devia ter esse olhar também. O senhor mora aqui? Perguntei. Ele soltou um meio sorriso que não chegou a lugar nenhum. Moro no que sobrou. Entendi. Eu também. Soltei a bolsa do ombro, a primeira vez em 2 dias. O ombro doeu de tanto que tinha segurado. Sentei no tronco sem ser convidada, porque estava cansada demais para a cerimônia. Eu também, disse. Ele me olhou. Ficou me olhando por um momento, calculando da mesma forma que eu tinha calculado antes de entrar. Então puxou o outro tronco e sentou. Feijão tá pronto em pouco. Não precisa. Não falei que precisava. Falei que tá pronto. Ficamos em silêncio até o feijão ferver. Ele me deu o prato maior, o que estava mais inteiro. Eu não disse nada sobre isso. Comi com a colher que ele emprestou, devagar, porque o estômago estava fechado de 2 dias de pouca coisa. O feijão era ralo, quase caldo, mas estava quente e tinha sal. Às vezes é o suficiente. Lá fora o cerrado ia escurecendo, esse escuro que vem devagar no fim de tarde e de repente cobre tudo de uma vez. Os grilos começaram. Uma coruja chamou de longe. Como a senhora se chama? Leonora. Geraldo. Mais silêncio. Mas era outro tipo de silêncio. Não o vazio que eu tinha carregado por 2 dias. Era o silêncio de 2 que estão no mesmo lugar e não precisam fingir que está tudo bem. Dormi naquela noite na rede dele, que ele cedeu sem discussão, enquanto ele dormiu no chão com um saco velho dobrado embaixo da cabeça. Não protestei. Estava cansada demais para protesto e velha demais para cerimônia. Antes de dormir, ouvi o cerrado do lado de fora. O barulho constante da vida que continua mesmo quando a gente não consegue mais. E pensei, não sei o que vou fazer. Não sei para onde vou. Não sei o que resta de mim. Mas por essa noite, não estou sozinha. E isso, naquele momento, era a coisa mais importante do mundo. Acordei antes do sol. É um hábito que não tem cura. 51 anos levantando no escuro, o corpo não sabe mais fazer diferente. A claridade ainda não tinha chegado quando abri os olhos, só aquela luz cinza e fina que o cerrado solta antes da aurora, quando o céu ainda não decidiu se vai ser dia ou continuar noite. Geraldo já estava acordado. Estava sentado na soleira da porta, as costas encostadas no batente, olhando para fora. Não tinha café, não tinha cigarro nas mãos, estava só olhando, como quem olha por hábito, sem esperar nada de volta.
Fiquei quieta por um momento, observando sem que ele percebesse. Vi um homem que tinha parado. Não da forma que a gente para quando está descansando. Da outra forma, da forma que a gente para quando não encontra mais razão para se mover. Ele respirava, seus pulmões funcionavam, seu coração batia, mas alguma coisa essencial nele tinha encerrado. E o que ficou era só o suficiente para existir, não para viver. Eu conhecia aquilo. Tinha morado naquele lugar por algumas semanas depois que meu primeiro marido morreu. Sim, Deodato foi o segundo. O primeiro foi Osmar. Tinha 23 anos quando casei, 27 quando enterrei. Acidente de trabalho numa fazenda onde ele ajudava na colheita. A máquina não perdoa erro, e ele errou uma vez. Uma só, suficiente. Fiquei viúva pela primeira vez com um filho de 2 anos no colo. Meu filho se chamava Eliomar. Não gosto de falar sobre ele. Não porque esqueci, nunca se esquece, mas porque algumas dores têm um tamanho que não cabe em palavra, e quando a gente tenta encaixar elas em frase, sai errado, sai pequeno, sai uma coisa que não representa o que é de verdade. Eliomar morreu com 4 anos. Febre que não cedeu, hospital longe, estrada de terra que virou lama na chuva. Fiz o que pude. O que pude não foi suficiente. Carreguei essa insuficiência desde então. Mas não vim aqui para falar disso. Vim dizer que quando olhei para Geraldo naquela manhã cinza, entendi o que via porque já tinha sido aquilo. E de alguma forma, talvez por isso, não senti pena dele. Senti reconhecimento, que é diferente. Pena olha de cima. Reconhecimento senta do lado. Levantei da rede tentando não fazer barulho, mas o barraco era pequeno e o assoalho de tábua rangia em todo passo. Ele virou a cabeça. Dormiu bem? Perguntou não por curiosidade, mas porque era o que se dizia. Dormi, respondi que era a verdade. Fui até a janela e olhei para fora pela primeira vez com luz suficiente para ver. E aí foi que eu vi a terra, vermelha, forte. Aquela cor de terra que o cerrado tem quando está seca, um vermelho que é quase laranja, que parece brasa apagada. A terra se estendia além do barraco em todos os sentidos. Para a esquerda, havia um trecho que devia ter sido roçado anos atrás, e o mato tinha voltado, mas voltado fino, capoeira jovem, o tipo que ainda cede. Para a direita, árvores velhas que eu reconheci de longe, uma mangueira de tronco grosso, 2 cajazeiros, o que parecia ser um pé de jaca escondido atrás de um angico. Fruteiras, antigas, descuidadas, mas vivas. Árvore que frutifica não morre fácil. Raiz de fruteira antiga vai fundo, busca água onde a seca não chega. Aquelas ali tinham sobrevivido sem cuidado, sem poda, sem adubo. Tinham sobrevivido por teimosia, que é a característica mais honesta de qualquer coisa que cresce no cerrado. Saí do barraco sem dizer nada. Andei pela terra devagar, prestando atenção no que via. O chão estava seco na superfície, mas quando eu finquei o calcanhar e torci, a terra mais funda estava úmida. Tinha água perto. Lençol freático ou nascente escondida, não dava para saber sem cavar, mas estava lá. Eu sei ler terra, aprendi com meu pai, que era homem do campo, e terra que guarda umidade no cerrado seco é terra que tem futuro. Fui até a mangueira. Encostei a mão no tronco. A casca estava grossa, enrugada, sólida. Olhei para cima. A copa estava fechada demais, galhos cruzados, mas entre as folhas eu via frutos pequenos ainda. Manga no início, verdes, promessa. Caminhei até os cajazeiros. O chão embaixo deles estava cheio de cajás caídos, maduros demais, já passando do ponto, mas caídos porque não havia quem colhesse. O cheiro era forte, aquele cheiro amarelo de cajá que parece xarope e terra ao mesmo tempo. Fiquei parada ali, respirando. Meu pai adorava cajá. Engoli o que precisei engolir e continuei andando. O trecho de capoeira que eu tinha visto da janela era maior do que parecia de longe, mas o solo embaixo do mato era bom. Eu afastei ramos com o pé e a terra que apareceu era escura, com folha em decomposição,
humus natural, terra que trabalhou e pode trabalhar de novo. Voltei ao barraco. Geraldo continuava na soleira. Não tinha se mexido. Isso aqui ainda dá, disse eu. Ele não respondeu de imediato. Ficou olhando para o horizonte como se eu não tivesse falado. Dá o quê? Disse finalmente. Recomeço. Ele soltou um som que queria ser riso, mas não chegou lá. Um som de quem já ouviu essa palavra e não acredita mais nela. Não tem nada aqui, dona Leonora. Tem cajá maduro caindo no chão sem ninguém pegar. Tem mangueira com fruto novo. Tem terra úmida embaixo da seca. Fiz uma pausa. Tem você. Ele me olhou. Pela primeira vez de verdade, não o olhar de quem examina um estranho, mas o olhar de quem está tentando entender o que está ouvindo. Enquanto tiver alguém, continuei, dá. Ele não respondeu, mas também não desviou o olhar. Ficamos assim por um momento, os dois medindo a distância entre o que eu estava dizendo e o que ele ainda conseguia acreditar. Conheço essa distância. Já morei nela. É longa, às vezes parece intransponível, mas não é. De onde a senhora veio? Perguntou ele. Contei. Não tudo. Não falei de Eliomar. Não estava pronta para isso com um estranho. Mas contei de Deodato, contei dos enteados, contei do mês que me deram, da trouxa pequena, dos 2 dias de caminho. Ele escutou sem interromper. Quando terminei, ficou quieto um pouco, então disse, eu tinha terra. Disse isso e parou, como se fosse o começo e o fim ao mesmo tempo. Mas eu esperei e ele continuou. Tinha herdado do pai. 400 e tantos hectares no Cerrado Goiano, terra de pecuária, boa para soja também, terra que valia dinheiro. Casou, teve filhos, trabalhou anos. Depois veio uma seca que durou mais do que as outras, depois veio dívida de banco que rolou sobre ela mesma e ficou grande demais. Depois veio uma enchente que matou o que a seca tinha poupado, e no fim veio o papel do banco que transformou 4 gerações de trabalho em assinatura de cartório. Minha mulher saiu antes do papel chegar, disse ele. Levou os 2 filhos. Não disse isso com raiva. Disse com a voz de quem já terminou de sentir raiva e chegou do outro lado, que é um lugar mais quieto e mais vazio. Quanto tempo faz? 2 anos que estou aqui. Olhou para as mãos. A terra não é minha, mas os donos novos nunca vieram. Então fiquei. Sabe quem são os donos? Ele deu um nome de empresa. Daquelas empresas com nome em inglês que compra terra no cerrado e planta eucalipto ou deixa parada esperando valorizar. Mas nunca mandaram ninguém? Uma vez, homem de caminhonete, uns 6 meses atrás. Disse que ia voltar. Não voltou. Fiz as contas. 6 meses é tempo, mas também é aviso. Não falei isso na hora. Não era o momento. Tem enxada? Ele me olhou sem entender a pergunta. Enxada. Ferramenta. Repeti. Tem? Tenho uma. Então começa pequeno. Olhei para o trecho de capoeira. O mato ali não está alto. Em 2 dias a gente abre um pedaço, planta o que tiver. Não tenho semente. Cajá tem caroço. Manga tem caroço. Olhei para ele. O que a gente tem é o que planta. Ele ficou me olhando por um tempo que eu não soube medir. Então se levantou, foi buscar a enxada. Trabalhamos a manhã inteira sem falar muito. Ele abria o mato, eu limpava a terra depois, afastava a raiz fina, soltava o cascalho. O sol foi subindo e foi pesando, e nenhum dos 2 parou. Quando a sombra do cajazeiro ficou curta demais, Geraldo foi buscar água. Tinha uma lata grande dentro do barraco. Ele enchia num córrego que eu ainda não tinha visto. Disse que ficava uns 300 metros mata adentro. Sentamos debaixo da mangueira para beber. A água estava fresca. Devia ter vindo de fonte, não de poço parado. Tem nascente ali perto, disse eu. Tem, pequena, nunca seca de vez. Aquilo valia ouro no cerrado. Nascente que não seca é vida garantida, é horta possível, é gado que bebe, é gente que fica. Geraldo, sim, a gente vai precisar de ajuda em alguma hora. Não agora, mas vai. Fiz uma pausa. Você conhece alguém na cidade mais próxima? Conheço o dono do armazém, fui lá umas vezes, mas ninguém, ele pensou. Tem uma mulher que trabalha na prefeitura, me ajudou uma vez com documento.
Assistente social, acho. Guardei isso. De tarde, plantamos os primeiros caroços de manga numa fileira de covas que eu espacei da maneira que meu pai me ensinou. Mais fundo do que parece necessário, porque raiz que vai fundo encontra água mesmo quando o céu esquece de chover. Plantamos caroço de cajá também, e uma touceira de capim-cidreira que eu tinha encontrado crescendo espontânea no canto do barraco e transplantei com cuidado. Coisa pequena, mas coisa. Quando o sol foi embaixo e o cerrado virou aquela mistura de laranja e roxo que ele só tem nessa hora, nenhuma pintura acerta. Eu nunca vi pintura que acerte. Geraldo ficou parado olhando para as covas que tínhamos aberto. Não sei se vai valer alguma coisa, disse ele. Pode não valer, admiti. Mas enquanto a gente fica parado, com certeza não vale. Ele assentiu devagar. Entramos. Ele fez o feijão de novo. Dessa vez eu ajudei. Ralei um pedaço de abóbora que ele tinha guardado e cozinhamos junto. Ficou melhor. Comemos sem falar muito. Lá fora começou uma chuva fina, daquelas que o cerrado manda de surpresa no fim de tarde, que não avisa e não pede licença. O zinco do telhado cantou. O cheiro de terra molhada entrou pela fresta da janela. Não existe cheiro mais honesto do que esse. Choveu em cima das covas, disse Geraldo, olhando para a parede como se pudesse enxergar através dela. É bom sinal. Ele fez aquele meio sorriso de novo, mas dessa vez chegou um pouco mais perto dos olhos. Dormi naquela noite ouvindo a chuva bater no zinco e pensei no que havia pela frente. A incerteza, a terra que não era nossa, o homem que eu mal conhecia, tudo que eu não tinha e não sabia como ia conseguir. Mas também pensei nas covas abertas recebendo chuva e pensei, alguma coisa começa aqui. Não sei o quê, não sei se vai durar, mas começa. E às vezes é isso que basta para atravessar a noite. Na 11ª manhã, os homens chegaram. Eu estava do lado de fora quando ouvi o barulho do motor. Não o barulho manso de quem chega sem pressa. Era o barulho grosso de caminhonete grande em estrada de terra, motor forçado, aquele som que levanta poeira antes mesmo de você ver o carro. Parei o que estava fazendo. Tinha aprendido faz muito tempo que quando chega barulho assim, é melhor estar de pé e com os olhos abertos. Nos 11 dias que eu estava ali, tínhamos feito mais do que eu esperava. O trecho de capoeira estava limpo, a terra virada, as covas abertas em 3 fileiras. As sementes de manga e cajá já tinham recebido 2 chuvas. Geraldo tinha encontrado no fundo do barraco, dentro de uma lata enferrujada, sementes guardadas de feijão e de maxixe, velhas mas ainda viáveis, e plantamos elas também. Eu tinha transplantado a erva cidreira, tinha juntado a capim-gordura que crescia espontânea para reforçar as bordas e evitar erosão, e tinha começado a podar a mangueira grande, aquela poda necessária de galho morto que a árvore pedia há anos. Geraldo tinha mudado um pouco, não muito, não de repente, mas o homem que eu vi naquela primeira manhã sentado na soleira sem olhar para nada, tinha começado a olhar de novo. Via as covas com um interesse pequeno, quase envergonhado, como quem não quer acreditar muito para não sofrer de novo se não der certo. Ele levantava mais cedo, ia buscar água sem eu precisar pedir. Um dia, sem que eu comentasse nada, ele começou a consertar o telhado, bateu prego no zinco que estava solto, amarrou a tábua que balançava. Pequeno, mas era a vida voltando. A caminhonete parou na beira da porteira de arame. Eram 2 homens. O que desceu primeiro era alto, chapéu de couro, calça de trabalho nova demais para quem trabalha de verdade. O segundo era mais baixo, mais velho, carregava uma pasta de couro sob o braço. Geraldo saiu do barraco quando ouviu o motor. Ficou ao lado de mim. O homem do chapéu abriu a porteira sem pedir licença. Isso eu notei. Quando alguém abre a porteira da propriedade sem pedir licença, já diz quem pensa que é. Seu Geraldo, disse ele, mais aviso do que saudação. Pode falar, respondeu Geraldo. A voz estava firme, mais firme do que eu esperava. O homem do chapéu lançou um olhar rápido para mim,
calculando. Eu fiquei onde estava. Não me apresentei. Não era da conta dele quem eu era ainda. O senhor foi comunicado há 6 meses que essa área seria necessária para a empresa. O homem de pasta abriu ela e tirou um papel. Esse é o prazo oficial. 10 dias para retirada voluntária. Geraldo não pegou o papel de imediato. Ficou olhando para o homem, não para o papel. Essa terra tem registro lavrado no cartório de onde? O homem do chapéu não esperava essa pergunta. Piscou uma vez. Tem documentação toda em ordem. Não perguntei se tem. Perguntei de onde. O homem de pasta respondeu o cartório. Uma cidade que eu não conhecia, a mais de 300 quilômetros dali. E tem usucapião verificado? Perguntei eu. Os dois viraram para mim. Eu tinha aprendido essa palavra num escritório de assistência jurídica anos atrás, quando tentei segurar a casa depois de Osmar morrer. Não tinha conseguido na época. Não tinha tempo. Não tinha quem me ajudasse a segurar. Mas a palavra ficou. Usucapião. O direito de quem mora e cuida contra o papel de quem tem, mas não aparece. A senhora é quem? Perguntou o homem do chapéu. Sou quem está aqui, respondi. Que é o que importa. O homem de pasta olhou para o colega. Uma conversa rápida de olhos. 10 dias, repetiu o homem do chapéu, enfiando o papel na mão de Geraldo. Voluntário ou com autoridade? É escolha de vocês. Viraram. Foram embora. A poeira da caminhonete levou um bom tempo para baixar. Geraldo ficou olhando o papel nas mãos. Eu olhei também. Papel timbrado, parágrafo jurídico, assinatura ilegível. O tipo de papel que foi feito para parecer maior do que é. Ele sentou na terra. Não foi um sentar controlado. Foi o corpo cedendo, como estrutura que perde um ponto de apoio. Cabeça nas mãos, ombros dobrados. Não fez barulho. Isso era o pior. O choro com barulho, eu sei lidar. Sento do lado, fico, espero passar. O choro sem barulho é mais fundo. É o que sobra quando a pessoa já chorou tanto que o choro ficou seco, e o que resta é só o peso, sem forma, sem saída. Sentei ao lado dele na terra, não disse nada. Às vezes não existe palavra certa. Existe presença ou existe ausência, e presença às vezes é tudo que dá para oferecer. O sol foi se movendo devagar acima de nós. Uma garça passou longe, branca contra o azul. O cerrado ficou quieto no calor do meio-dia, aquele silêncio de forno em que até os pássaros recolhem. Já sabia que ia vir, disse ele por fim. Sabia, mas quando vem de verdade, é diferente. Ele assentiu, continuou olhando para o chão. Não tenho para onde ir. Ainda não, disse eu. Ele me olhou. Mas tem uma diferença grande entre não ter para onde ir e ainda não ter para onde ir. Segurei o papel que estava no chão entre nós e olhei novamente. 10 dias é prazo, mas prazo pressupõe que a situação está resolvida, e essa situação não está resolvida. Eles têm documento. Documento é começo de conversa, não fim. Dobrei o papel e coloquei no bolso. Você falou em uma mulher da prefeitura, assistente social. Falei. Sabe o nome dela? Ele pensou. Conceição. Ou Concita, que era como chamavam. E o armazém, o dono te conhece, me conhece. Eu trabalhei um tempo ajudando ele a descarregar caminhão quando cheguei aqui, antes de... Não terminou. Ele é gente boa. Então, amanhã cedo a gente vai à cidade. Geraldo me olhou com uma expressão que eu conhecia. Era a expressão de quem não acredita que a situação tem saída, mas também não tem energia para argumentar. Para quê? Para conversar com quem pode ajudar. Fiz uma pausa. Você ficou aqui 2 anos, Geraldo. Você ocupou, você cuidou, você melhorou o que estava abandonado. Isso tem peso na lei. Não sei quanto, mas tem. A lei é cara. Tem lei gratuita. Defensoria pública, assistência jurídica. Existe. Parei. Eu tentei uma vez, não consegui na época porque não tive quem me ajudasse a segurar o processo. Mas existe. Ele ficou quieto um tempo. Por que a senhora está fazendo isso? A pergunta saiu sem acusação. Saiu como genuína, de alguém que não entende e precisa entender. Fiquei pensando na resposta honesta. Porque eu não consegui fazer por mim.
Olhei para as covas de semente que tínhamos aberto. E por que essa terra está viva? E é errado deixar coisa viva morrer por burocracia. Ele não respondeu, mas eu vi alguma coisa se mover no olhar dele. Pequena, mas real. De tarde, enquanto o calor foi amenizando, continuamos trabalhando. Não falamos do papel, não falamos da caminhonete. Trabalhamos porque o trabalho é o que existe entre o problema e a solução. E ficar parado no meio é a pior das escolhas. Eu estava podando um galho baixo da mangueira quando Geraldo falou do nada. Meu pai plantou essa mangueira. Parei. Plantou ela com 12 anos. Disse que toda árvore que um homem planta é um filho que ele deixa no mundo. Olhei para a árvore, para o tronco grosso, para a copa densa, para os frutos verdes que estavam pegando tamanho. Quantos anos tem ela? 48. Ela tem quase a mesma idade que eu. Não disse nada. Mas entendi. Não era só terra. Nunca é só terra. Terra carrega gente dentro. Os que plantaram, os que trabalharam, os que morreram em cima dela. Quando tomam a terra, tomam tudo isso junto. E quem fica do lado de fora, olhando o papel, não vê essa parte. Não vê o pai plantando a mangueira com 12 anos. Não vê os 48 anos que essa árvore carrega no tronco. Só vê hectare e valor de mercado. Geraldo ficou parado embaixo da mangueira por um momento, a mão no tronco, sem dizer mais nada. Eu voltei para o galho que estava podando. Às vezes a gente não precisa de palavra. Precisa só que alguém esteja do lado e não vá embora. Naquela noite, não consegui dormir tão facilmente quanto nas noites anteriores. Fiquei na rede olhando para o teto de zinco, ouvindo o cerrado lá fora. Os grilos, um sapo longe. O vento que passou por volta da meia-noite e sacudiu as folhas da mangueira. Pensei nas coisas que sabia e nas que não sabia. Sabia que o papel deles tinha peso. Sabia que 2 anos de posse tinham peso também. Sabia que a nascente que não secava e a mangueira com 48 anos e as covas de semente que tínhamos aberto eram argumentos que nenhum papel de empresa conseguia apagar da terra. O que eu não sabia era se alguém ia nos ouvir a tempo. Não sabia se Conceição da prefeitura ainda trabalhava lá. Não sabia se o dono do armazém ia querer se envolver. Não sabia se 10 dias eram suficientes para qualquer coisa. Mas sabia uma coisa que aprendi da maneira mais dura que existe. Aprendi quando meu filho Eliomar estava com febre e eu fui buscar socorro na chuva. E cheguei tarde demais. Aprendi que o arrependimento que corrói por dentro não é o de ter tentado e não conseguido. É o de não ter tentado. E eu não ia cometer esse erro de novo. Fechei os olhos. Dormi. De manhã íamos à cidade. O que encontraríamos lá, eu não sabia. Mas íamos. Saímos antes das 6. Geraldo conhecia o caminho a pé até a estrada principal. Uns 40 minutos de trilha pelo cerrado. Eu levei a bolsa com o papel deles dobrado dentro, junto com um caderno pequeno que eu tinha encontrado no fundo da caixa de madeira do barraco, metade das páginas em branco ainda. Levei uma caneta também. Quando você vai pedir alguma coisa, anota tudo. Nome, hora, o que disseram. Papel tem memória que gente não tem. A manhã estava fresca, uma friagem fina que o cerrado guarda para quem acorda cedo. O capim estava molhado de orvalho. A terra vermelha mais escura nessa umidade. Os ipês lá longe no horizonte, já abrindo o amarelo antes mesmo do sol aparecer de vez. Andamos sem falar muito. Geraldo conhecia cada dobra do caminho, cada buraco, cada raiz atravessada na trilha. Eu ia atrás, prestando atenção. Aprendi faz tempo que quando entra em terreno que não é o seu, você observa mais do que fala. Quem conhece o chão tem autoridade que não precisa ser declarada. Na estrada principal, esperamos o ônibus de linha sentados numa pedra grande que ficava na beira, embaixo de um pequizeiro torto. O ônibus veio com 40 minutos de atraso, o que era dentro do esperado. Subimos, pagamos e ficamos de pé até aparecer assento porque o ônibus já vinha cheio de gente indo para a cidade fazer o que a gente vai fazer em cidade. Resolver o que a vida deixou pendente. A cidade era pequena.
Não do tipo pequena com charme de interior, de praça bonita e casarão de fazendeiro. Era a pequena de quem cresceu sem planejamento, de rua, de terra virada a asfalto pela metade, de calçada quebrada, de comércio misturado com casa misturado com oficina mecânica. A praça central tinha uma fonte que não funcionava e um coreto que estava servindo de depósito de material de construção. Mas tinha gente, e gente é o que importa. Geraldo foi me mostrando o caminho enquanto andávamos. O armazém ficava numa rua lateral, fachada de madeira pintada de azul desbotado, o nome escrito à mão numa placa que o tempo tinha quase apagado. Dentro, cheirava a saco de arroz e querosene e aquele cheiro específico de armazém antigo que não tem explicação, mas que todo mundo reconhece. O dono se chamava Evaristo. Era um homem de uns 65 anos, barriga generosa, cabelo branco, óculos de grau grosso que ele usava descendo no nariz. Quando viu Geraldo, o rosto mudou, não de surpresa, mas de um reconhecimento que tinha afeto junto. Geraldo, cadê você, rapaz? Por aí, seu Evaristo. Tá com cara de que não dormiu bem, não. Não é só cara. Evaristo olhou para mim, não com desconfiança, com curiosidade simples, de comerciante que está acostumado com gente diferente passando pela porta. Essa é Leonora, disse Geraldo. Tá me ajudando com uma situação. Pode falar, disse Evaristo, apoiando os cotovelos no balcão. Geraldo contou. Eu deixei ele contar porque era a história dele, e história fica mais verdadeira quando quem viveu é quem narra. Evaristo escutou sem interromper, os óculos escorregando devagar no nariz, o rosto ficando mais sério à medida que a narrativa avançava. Quando Geraldo terminou, Evaristo ficou quieto um momento. Você tem quanto tempo? 10 dias contando de ontem. Evaristo bufou, não de descaso, de quem conhece o peso daquilo. Tem um doutor aqui na cidade. Disse isso devagar, como quem está pesando cada palavra antes de colocar para fora. Não é advogado de firma grande, não. É um rapaz que atende no escritório do Sindicato Rural terça e quinta. Faz assistência para trabalhador rural sem cobrar. Parou. Hoje é quarta. Amanhã, então, disse eu. Amanhã. Mas o rapaz às vezes aparece mesmo em dia que não é o dele, se tiver caso urgente. Evaristo olhou para o papel que eu tinha colocado no balcão. Deixa eu telefonar. Foi para o fundo do armazém. Ouvimos a voz dele falando baixo. A voz do outro lado era só ruído distante. Ficamos esperando. Geraldo ficou olhando para as prateleiras com a expressão de quem não está vendo o que está olhando. Evaristo voltou. O doutor Augusto vai estar lá às 2. Nos olhou. Se vocês puderem esperar. Podíamos. Eram 9 da manhã. Tínhamos 5 horas. Evaristo não nos deixou ficar parados. Trouxe café, pão de queijo guardado da manhã e ficou conversando no balcão enquanto os outros clientes iam e vinham. Era o tipo de homem que sustenta uma conversa sem esforço, que passa de assunto em assunto com naturalidade, que faz a gente se sentir menos estranho num lugar que não é o seu. Perguntou de onde eu era, contei o essencial. Viúva sem destino, encontrei o barraco por acidente. Ele não perguntou mais do que o necessário. Mundo joga a gente em lugar estranho às vezes, disse ele, sem julgamento, como quem está constatando o tempo. Mas também joga a gente perto de quem precisa da gente. Não respondi, mas a frase ficou. Saímos do armazém por volta das 11 e andamos pela cidade. Não por passeio, eu queria ver o que tinha. Aprendi com os anos que antes de precisar de um lugar, é bom saber o que o lugar tem. Tinha uma farmácia, uma lotérica, um posto de saúde com fila do lado de fora, uma escola com muro pintado de azul por criança, uma feira livre que estava desmontando do dia, os feirantes dobrando lona e jogando resto de verdura num carrinho. Paramos na feira. Uma mulher mais velha estava vendendo o que sobrou do dia. Tomate passado, quiabo, um molho de coentro. Comprei o coentro e 2 tomates com o pouco que eu tinha guardado no fundo da bolsa desde antes de sair da casa de Deodato. Geraldo olhou para mim com uma expressão que eu não soube ler de imediato. Para o feijão de hoje, expliquei. Ele desviou o olhar.
Mas havia alguma coisa naquele gesto pequeno. Comprar coentro para o feijão da noite, planejar a refeição de volta, que tinha peso que não cabia em palavra. Era dizer, a gente volta. A gente tem um lugar para voltar. Tem feijão esperando. Às 2 em ponto chegamos ao sindicato rural. Era uma sala pequena, 2 cadeiras de plástico do lado de fora, uma mesa com uma mulher jovem que era a secretária. Dentro, separado por uma divisória de compensado, estava o doutor Augusto. Tinha uns 30 e poucos anos. Camisa social de manga dobrada, gravata afrouxada, pilha de processo na mesa, o tipo de mesa que é sinal de trabalho real. Rosto cansado, mas atento. Geraldo apresentou a situação. Eu fui completando onde era necessário. As datas, o tempo de posse, a ausência dos donos por 2 anos, a nascente, as benfeitorias que tínhamos feito recentemente. O doutor Augusto escutou com a caneta na mão, anotando. Quando terminamos, ele ficou olhando para o papel que os homens da caminhonete tinham deixado. Notificação extrajudicial, disse ele, mais para si mesmo do que para nós. O prazo deles não tem validade judicial ainda. Isso aqui é pressão, não ordem. Ah, mas eles disseram que iam mandar autoridade, disse Geraldo. Autoridade precisa de ordem judicial para remoção compulsória. Isso aqui não é ordem judicial. Dobrou o papel com cuidado. 2 anos de posse ininterrupta, com moradia e benfeitoria em terra que o proprietário não visitou nem ocupou. Isso é argumento de uso capião urbano e rural. Não é garantido. Não vou mentir, mas é argumento real. Quanto tempo leva um processo assim? Perguntei. Processo leva. Ele foi honesto. Meses. Às vezes anos. Mas o que eu posso fazer agora, antes do prazo deles, é entrar com medida cautelar pedindo suspensão da retirada até o caso ser analisado. Isso é mais rápido. Se o juiz aceitar, eles não podem remover enquanto o processo corre. Geraldo olhou para mim. Eu olhei para o doutor. O senhor faz isso? Sem cobrar? Casos de posse rural em situação de vulnerabilidade, sim. Ele abriu uma gaveta e tirou um formulário. Mas preciso de tudo que vocês têm. Qualquer documento, qualquer foto, qualquer testemunha que possa confirmar o tempo de moradia. Evaristo, disse Geraldo de imediato. Do armazém. Ele me conhece faz 2 anos. Alguém mais? Geraldo pensou. Tem um casal que mora a uns 8 quilômetros. Passam às vezes na beira da estrada. Já me viram lá. Preciso de nome e como achar. Geraldo foi dando o que sabia. Eu fui anotando no caderno pequeno, porque minha memória eu confio, mas papel é mais seguro. O doutor Augusto ficou conosco por mais de 1 hora. Quando saímos, o sol já estava descendo, a cidade ia ficando mais quieta no fim de tarde, o comércio fechando, as calçadas esvaziando. Geraldo ficou em silêncio um bom tempo enquanto andávamos de volta para a parada de ônibus. Eu deixei o silêncio durar. Quando chegamos na pedra do Pequizeiro para esperar o ônibus de volta, ele falou, eu não acreditava que tinha saída. Ainda não tem certeza de saída, disse eu, mas tem caminho, que é diferente. Ele assentiu. Você disse uma coisa lá no barraco, no primeiro dia, disse que enquanto tiver alguém, dá, disse. Eu fui pensando nisso. Olhou para o horizonte do cerrado que começava além das últimas casas da cidade. Fiquei 2 anos achando que não tinha ninguém. Fez uma pausa. Mas é porque eu também não estava sendo ninguém para ninguém. Não respondi de imediato. Aquilo tinha peso. Tinha o peso de uma conclusão que a pessoa chegou sozinha, que é o tipo que fica, diferente do tipo que outra pessoa entrega pronto. É uma percepção difícil de ter, disse eu por fim. É. Ele olhou para as mãos, depois para mim. Como a senhora chegou nela? Pensei em Eliomar. Pensei nos anos depois dele, o tempo em que eu tinha parado também, da mesma forma que Geraldo tinha parado, o tempo em que eu acordava e fazia as coisas porque o corpo fazia, sem precisar de decisão, mas sem estar presente de verdade. Pensei no dia em que uma vizinha velha chegou com uma muda de manjericão e disse, planta isso na janela, Leonora, porque planta pede cuidado e cuidar de alguma coisa ajuda a gente a continuar. Não expliquei tudo isso para Geraldo, mas disse a parte essencial.
Alguém me deu uma muda de planta e pediu que eu cuidasse. Ele ficou me olhando por um momento. Então, olhou para o cerrado de novo. O ônibus chegou com meia hora de atraso. Subimos. O sol estava indo embora rápido. Aquele fim de tarde de cerrado que não demora, que vai de dourado para escuro, quase sem aviso. Pelo vidro embaçado do ônibus, eu via o campo passando, o capim, as árvores tortas, a terra vermelha que nunca acaba. Pensei no doutor Augusto e no formulário que ele ia protocolar. Pensei em Evaristo, que ia ser testemunha. Pensei nas covas de semente esperando em casa. E pensei numa coisa que meu pai dizia quando eu era pequena e reclamava que alguma coisa estava demorando demais para crescer. Filha, raiz trabalha no escuro. Você não vê, mas está trabalhando. Fechei os olhos até o ônibus chegar. Os dias seguintes foram os mais difíceis. Não por falta de coisa para fazer. Tinha. Sempre tem, em terra que precisa de cuidado. Mas existe uma diferença entre trabalhar com o pensamento livre e trabalhar com prazo pendurado no pescoço. E essa diferença pesa de um jeito que não é físico, que não alivia com descanso. O doutor Augusto tinha dito que ia protocolar a medida cautelar em 2 dias. 2 dias viraram 3. 3 viraram 4. A gente não tinha telefone, não tinha como ligar para o escritório. Dependíamos de Evaristo, que tinha o número e disse que avisaria se houvesse novidade. Mas Evaristo ficava a 40 minutos de caminho a pé. E a gente não podia fazer essa caminhada todo dia sem motivo, porque o cerrado em outubro não perdoa a caminhada desnecessária no calor do meio-dia. Então trabalhávamos e esperávamos, e o prazo dos homens da caminhonete ia descendo, um dia de cada vez, como água saindo de uma lata com buraco pequeno. Geraldo acordava mais cedo do que eu nesses dias. Quando eu saía do barraco ainda de madrugada, ele já estava fora, às vezes na beira do capinzal, olhando para as covas, às vezes sentado no toco de madeira que ele tinha colocado embaixo do cajazeiro. Não eram as manhãs resignadas do começo. Era outra coisa, mais parecido com vigília, como quem guarda alguma coisa e não quer tirar o olho. Numa dessas manhãs me aproximei e fiquei ao lado dele sem falar. As covas que tínhamos plantado mais cedo mostravam os primeiros sinais. Não as mudas ainda, era cedo demais para a muda de manga e cajá, mas o feijão e o maxixe tinham rompido a terra. Pontinhos verdes, finos como linha, dobrados ainda como quem está se levantando devagar. Nada espetacular para quem não sabe. Para quem sabe, é o momento mais importante de tudo, quando a semente decide que vai. Olha, disse Geraldo baixinho. Estou vendo. Ficamos olhando os dois para aquelas hastes minúsculas por um tempo que não sei medir. Meu pai dizia que planta não nasce para ninguém, disse ele. Nasce porque a natureza dela manda. A gente só prepara o chão. Seu pai era sábio. Era homem de terra. Pausa. Homem de terra aprende coisas que escola não ensina. Assentei. Eu sabia disso. Meu pai também era assim. No 5º dia depois da visita à cidade, Geraldo foi ao armazém sozinho. Eu fiquei cuidando das plantas, porque tinha aparecido uma praga de formiga cortadeira nas bordas do canteiro, e formiga cortadeira não espera por situação conveniente. Ele voltou no fim da tarde com o rosto diferente. Não animado, não exatamente, mas com alguma coisa que era menos pesado do que tinha saído. O doutor Augusto mandou recado pelo seu Evaristo. Sentou no toco do cajazeiro antes de continuar, como se precisasse de chão firme embaixo para dizer. Protocolou a medida. Juiz vai analisar. Quando? Não tem data certa. Mas o doutor disse que já comunica à empresa que tem processo em andamento, que eles não podem agir enquanto o juiz não se pronunciar. Deixei aquilo assentar. Eles vão respeitar? O doutor disse que empresa grande geralmente respeita processo, porque problema judicial custa mais caro do que esperar. Fez uma pausa. Acho que não é garantia, não era garantia. Nunca é. Mais alguma coisa? Ele hesitou. Aquela hesitação eu conhecia. Era a de quem tem uma coisa para dizer e ainda está decidindo se diz.
Seu Evaristo perguntou se eu queria voltar a ajudar no armazém, descarregando o caminhão quando precisar. Não é toda semana, mas paga algum. Olhei para ele. E você? Disse que sim. Algo pequeno se moveu dentro do meu peito. Não alegria exatamente. Era sutil demais para esse nome. Era mais o reconhecimento de uma engrenagem que começa a girar depois de muito tempo parada. O barulho de uma coisa voltando a funcionar. Bem feito, disse eu. Ele quase sorriu. Naquela noite fizemos um feijão mais caprichado, porque Geraldo tinha trazido do armazém, presente de Evaristo, um pedaço de linguiça curada e uma abóbora amarela. Cozinhei devagar, o jeito que minha mãe fazia, deixando engrossar sem pressa, temperando com o coentro que eu tinha comprado na feira e que ainda estava bom. Comemos na soleira do barraco porque estava fresco e o céu estava aberto. Um desses céus de cerrado que de noite ficam tão cheios de estrela que parece exagero. Parece que alguém colocou mais do que o necessário de propósito. Você tem filhos? Perguntou Geraldo. Demorei um momento para responder. Era a primeira vez que ele perguntava algo assim. Nos dias todos que eu estava ali, nunca tinha perguntado diretamente sobre minha vida mais funda. Sabíamos o suficiente um do outro para existir juntos, mas havia partes que ficavam do lado de fora da conversa, por respeito ou por instinto. Tive, disse eu. Ele ouviu o tempo verbal e não perguntou mais, mas eu continuei. Não sei por que continuei. Talvez porque o céu cheio de estrela deixa a gente menos guardada. Talvez porque 5 dias de trabalho e espera junto com alguém cria um tipo de confiança que não precisa de muito tempo, só de verdade suficiente. Eliomar morreu com 4 anos. Febre. Silêncio. Quanto tempo faz? 23 anos. Mais silêncio. Não era silêncio desconfortável. Era o silêncio de quem está segurando alguma coisa junto com você. E o peso fica dividido por um momento. Eu perdi um também, disse ele por fim. Olhei para ele. Não foi doença. Ele olhou para o céu. Foi depois que perdi a terra. Meu filho mais velho tinha 19 anos. Saiu para a cidade grande procurar trabalho, porque aqui não tinha mais nada. A voz ficou plana, do jeito que fica quando a gente já ensaiou contar uma coisa tantas vezes que a emoção ficou do lado de fora. 6 meses depois, acidente de moto. Não disse nada. Às vezes, não existe o que dizer. Ficamos os dois olhando para o céu por um tempo que não sei medir. Você acha, disse ele devagar, que a gente carrega os mortos junto com a gente? Ou a gente é que vai ficando no passado e eles ficam parados lá? Era uma pergunta que eu nunca tinha ouvido formulada assim. Fiquei pensando de verdade antes de responder. Eu acho que carrega. Olhei para o Cruzeiro do Sul, que estava nítido. Mas não como peso. Depois de um tempo, não como peso. Como o que então? Como calibragem. Procurei a palavra certa enquanto falava. A gente faz escolha, e em algum lugar lá dentro pergunta, meu filho aprovaria isso? Meu marido aprovaria? Não é peso, é bússola. Geraldo ficou quieto um longo tempo. Nunca pensei assim. Eu também não. Demorou. O vento passou pela mangueira e as folhas fizeram aquele barulho específico de folha grande balançando, um barulho que é quase água. A bússola de você aponta para onde? Perguntou ele. Não esperava essa pergunta de volta, mas era justa. Para frente, disse eu. Sempre para frente, mesmo quando eu não sei o que tem lá. Ele assentiu devagar. Recolhemos os pratos. Entramos. Antes de deitar, ouvi ele virar na manta no chão e depois ficar quieto. Em pouco tempo a respiração dele mudou para o ritmo lento de quem dormiu. Fiquei acordada mais um pouco. Pensei no Eliomar, como sempre penso quando falo nele. Não com a dor aguda do começo, que cortava como faca, mas com aquela saudade que é mais parecida com presença do que com ausência. Como se ele tivesse ficado dentro de mim de alguma forma. Não o que eu perdi, mas o que ele me ensinou a ser, sem eu perceber. Aprendi com a morte do meu filho que o tempo não cura. A gente que aprende a carregar. São coisas diferentes. Na manhã do 8º dia, 2 antes do prazo que os homens da caminhonete tinham dado, acordei com um barulho diferente.
Não o barulho do cerrado. Barulho de motor. Sentei na rede. O coração foi antes do pensamento. Mas quando fui até a janela e olhei, não era caminhonete de empresa. Era um Gol velho, branco, entrando devagar pela trilha. Parou na frente do barraco. A porta abriu. A mulher que desceu tinha uns 40 anos. Cabelo preso, calça jeans e blusa de algodão. Carregava uma pasta fina sob o braço e usava óculos de armação fina. Parecia exatamente o que era. Alguém acostumado a entrar em lugares difíceis com papel na mão e disposição suficiente para o que vier. Geraldo estava atrás de mim na janela. É ela, disse ele baixinho. Quem? Conceição, da prefeitura. Saí. Ela se apresentou com a mão estendida e aperto firme. Conceição Aparecida, técnica em desenvolvimento social da Prefeitura Municipal, parceira do escritório do Dr. Augusto em casos de vulnerabilidade fundiária. Aquelas eram as palavras que ela usou, mas o rosto era de gente simples que aprendeu o vocabulário da burocracia sem perder a língua de verdade. O Dr. Augusto me passou o caso, disse ela. Vim ver de perto, ficou quase 2 horas, andou pela terra com Geraldo, perguntando, anotando, viu as covas, viu a nascente, mediu com o olho o tamanho do trecho que a gente tinha limpo e plantado. Fotografou com o celular, as benfeitorias, o barraco, a mangueira do pai de Geraldo, tudo. Eu fui junto, mas fiquei um passo atrás. Era a história dele, era a terra dele. Ele foi mais falante com ela do que eu tinha visto com qualquer pessoa. Talvez porque ela perguntava do jeito certo, não do jeito de quem está coletando dado, mas do jeito de quem está tentando entender o que o dado não mostra. Quando terminou de anotar, Conceição ficou parada olhando para a mangueira por um momento. Seu pai plantou essa árvore? Plantou. Isso vai constar no relatório. Ela fechou a pasta. Não é argumento jurídico, mas é argumento humano. E juiz é gente. Geraldo assentiu. Antes de ir, ela me olhou. A senhora vai ficar? Era uma pergunta que eu ainda não tinha respondido nem para mim mesma. Fiquei em silêncio 1 segundo. Vou ficar enquanto for necessário. Ela não perguntou mais. Acenou com a cabeça, como quem reconhece uma resposta honesta quando ouve, e voltou para o Gol branco. O carro foi sumindo na trilha de terra. Ficamos os dois parados vendo a poeira baixar. Ela é boa pessoa, disse Geraldo. É, você também é, disse ele. Não esperava. Virei para ele. O rosto dele não tinha a expressão de quem está fazendo elogio. Tinha a expressão de quem está registrando uma verdade que ficou devendo falar há tempo. Não soube o que responder. Então não respondi. Voltei para as plantas, porque o sol estava bom para trabalho e ainda havia muito a fazer antes que o prazo chegasse e a gente descobrisse, de uma vez, o que estava do outro lado. As hastes de feijão estavam mais altas, dobradas ainda, mas subindo. Eu conhecia aquele movimento. É quando a planta está virando o cotilédone para cima, quando está se orientando para a luz depois do escuro embaixo da terra. É o momento em que ela ainda parece frágil, ainda dobrada, mas já decidiu o caminho. Pensei que gente faz igual. Fica um tempo dobrada, se orientando, sem parecer que está indo a lugar nenhum. E de repente escolhe a direção. E vai. O 10º dia amanheceu nublado. Não o nublado de chuva chegando, era aquela cobertura cinza e baixa que o cerrado às vezes faz no começo da manhã, como se o céu precisasse de um tempo antes de decidir o que vai ser. O ar estava parado. Os pássaros cantavam, mas com menos convicção do que de costume, aquele canto de quem cumpre hábito sem saber muito bem o motivo. Eu estava acordada desde as 4, não por ansiedade, ou não só por isso. Estava acordada porque tinha passado a noite num lugar entre o sono e o pensamento. Aquele lugar que não descansa nem permite que a mente trabalhe direito, que é o pior dos dois. Fiquei na rede ouvindo Geraldo respirar no chão e o cerrado respirar lá fora. E fui pensando nas coisas que eu não controlava. São as piores de pensar. As que dependem da gente. Você resolve
ou tenta resolver e pronto. As que dependem de outro, de um juiz que você nunca viu, de uma empresa que tem advogado caro e tempo sobrando, de uma lei que foi escrita por gente que nunca precisou dela, essas ficam rodando sem parar porque não tem ação que as resolva, só espera. E eu sempre fui péssima em esperar. Às 5:30 levantei. Fiz o fogo no canto do barraco, esquentei a água, preparei o chá de capim-cidreira que a gente tinha em quantidade agora, da touceira que eu tinha transplantado e que tinha crescido bem além do esperado. Coloquei 2 canecões. Sentei na soleira. O cerrado ia clareando devagar sob o cinza do céu. As plantas do canteiro estavam mais altas. O feijão tinha uns 20 centímetros agora. As folhas abertas e firmes, cor de verde escuro, que é sinal de raiz saudável. O maxixe estava se espalhando como o maxixe sempre faz, sem pedir licença, ocupando o espaço que encontra. As mudas de manga e cajá ainda não tinham aparecido, mas eu sabia que estavam trabalhando embaixo, que raiz vai antes de haste, e que quem espera com paciência vê chegar. Geraldo acordou pouco depois de mim. Veio até a soleira sem falar, pegou o canecão que eu tinha deixado para ele, sentou do lado. Ficamos os dois em silêncio, bebendo chá. Não havia o que dizer que não tivesse sido dito, e não havia sentido em inventar conversa só para cobrir o silêncio. Tínhamos aprendido isso nos dias juntos, que silêncio dividido é diferente de silêncio sozinho e que, às vezes, sentar do lado de alguém sem falar é a forma mais honesta de companhia. O sol tentou aparecer por volta das 7 e o cinza foi abrindo, devagar, até sobrar um azul limpo que prometia calor. Às 8:30, ouvimos o motor. Os dois, ao mesmo tempo, paramos o que estávamos fazendo. Era o Gol branco de Conceição. Mas vinha mais um carro atrás, um sedã cinza que eu não conhecia, mais novo, com placa de cidade grande. Geraldo ficou de pé ao meu lado. Eu sentia a rigidez do corpo dele sem precisar olhar. Era o tipo de rigidez de quem está pronto para qualquer coisa porque não sabe o que vem. Conceição desceu primeiro, sorrindo de um jeito contido que eu tentei ler e não consegui ainda. Do sedã cinza desceram 2. Uma mulher jovem de terno, cabelo curto, pasta na mão, e o Dr. Augusto, que eu reconheci mesmo sem ter visto antes pessoalmente, porque o rosto dele correspondia exatamente à voz que eu tinha imaginado na sala do sindicato. Vieram andando até nós. Conceição foi a primeira a falar. O juiz se pronunciou. Ela disse isso e parou. E naquele segundo que ela parou, o tempo fez uma coisa estranha. Ficou mais lento, mais denso, como aquele instante antes da chuva em que o ar fica pesado e tudo suspende. Geraldo não fez barulho. Eu também não. A medida cautelar foi aceita, disse o Dr. Augusto. O processo de usucapião foi aberto. Enquanto corre, ninguém pode remover o senhor dessa terra. Fiz as palavras assentarem antes de reagir. Geraldo ficou absolutamente imóvel por um momento. Então sentou na terra, não do jeito que tinha sentado quando os homens da caminhonete foram embora, não aquele ceder de estrutura que perde apoio. Sentou como quem precisa de chão firme embaixo para suportar alguma coisa grande. As mãos abertas sobre os joelhos, a cabeça levantada, os olhos fechados. Não chorou. Respirou fundo. 1 vez, 2. A mulher de terno, que se apresentou como doutora Fernanda, parceira do doutor Augusto em casos fundiários, explicou os próximos passos com a precisão de quem sabe que emoção não dispensa informação. O processo correria. Precisariam de testemunhas formais, de laudo de vistoria, de documentação da nascente como bem ambiental, do histórico familiar da mangueira que o pai de Geraldo tinha plantado. Não era vitória ainda. Era caminho aberto, mas caminho aberto já é muito. Caminho aberto é tudo para quem estava olhando para a parede. Eu escutei tudo, anotei no caderno pequeno, fiz as perguntas que precisavam de resposta. Conceição observava com aquele rosto de quem fez o que podia e aguarda o que vem. O Dr. Augusto
Respondia com a honestidade direta de quem não infla esperança, mas também não economiza ela. Quando terminaram de explicar, Geraldo se levantou. Foi até a mangueira. Ficou embaixo dela, a mão no tronco, do mesmo jeito que eu tinha visto no dia em que ele me contou que o pai tinha plantado aquela árvore com 12 anos. Ninguém foi atrás. Era um momento que precisava de espaço. Conceição ficou perto de mim e disse baixinho: ele vai conseguir. O processo? O processo. E o resto? Olhei para ela. Você faz isso sempre? Vir pessoalmente? Ela considerou a pergunta com seriedade. Faço quando o caso tem o que esse tem. O que esse tem? Gente que ainda acredita que vale a pena lutar. Ela olhou para Geraldo debaixo da mangueira. Isso é mais raro do que parece. Os dois advogados ficaram mais um tempo, terminaram de recolher o que precisavam, deixaram cópias do que tinha sido protocolado, deram o número do escritório para contato. Antes de ir, o doutor Augusto apertou a mão de Geraldo com as duas mãos. Não o aperto formal de profissional. O outro, o que tem peso de verdade. O senhor cuidou dessa terra, disse ele. Esse cuidado conta. Geraldo assentiu. Não tinha palavra para o momento e ele sabia disso. E não forçou. Os carros foram embora pela trilha de terra. Ficamos os dois sozinhos de novo. O cerrado estava pleno de sol agora. Aquele sol de meio da manhã que ainda não pesa, que apenas aquece. As cigarras tinham começado. Uma rolinha chamava de algum lugar no capinzal. A mangueira balançava levíssima num vento que eu mal sentia na pele. Geraldo ficou olhando o horizonte por um tempo. Então virou para mim. O que a senhora vai fazer agora? Era a mesma pergunta que Conceição tinha feito 2 dias antes. E desta vez eu sabia a resposta. Não toda ela. Não a parte de longe. Não o que seria daqui a 1 ano ou 5. Essa parte eu nunca sei. E aprendi a parar de fingir que sei. Mas a parte próxima, a parte que cabe no dia que está na minha frente, essa eu sabia. Vou podar os galhos mortos da cajazeira, disse eu. Está esperando faz tempo. Ele olhou para mim por um momento. Depois foi buscar a enxada. Trabalhamos a manhã toda. Eu na cajazeira. Ele abrindo mais terra no lado leste do canteiro, que a gente tinha planejado ampliar quando tivesse notícia boa para comemorar. A notícia tinha vindo. A ampliação começava hoje. Não comemoramos com palavra. Comemoramos com trabalho, que é a forma de comemoração que eu conheço e que faz sentido para mim. Fazer mais do que você fazia antes, porque agora tem motivo. No fim da manhã, sentados debaixo da mangueira para beber água, Geraldo disse: meu filho mais novo mora no Tocantins. Ele e eu não nos falamos faz quase 3 anos. Olhei para ele. Quando eu perdi tudo, eu me fechei. Ele olhou para as mãos. Não fui atrás. Deixei o silêncio crescer. Pausa. Mas agora tem endereço. Tem terra com processo. Tem alguma coisa para dizer que não é só derrota. Você vai escrever para ele? Vou tentar. Ele franziu o rosto levemente. O rosto de quem está montando uma tarefa difícil na cabeça. Não sei se ele vai responder. Não sabe. Mas não saber não é motivo para não tentar. Ele assentiu devagar. Ficamos em silêncio por um momento. E você? Disse ele. Tem alguém? Pensei. Minha irmã no Pará, quase estranha. Algumas vizinhas antigas de quando eu morava com Deodato. Mas relação de vizinhança não sobrevive bem ao deslocamento. Ninguém próximo. Ninguém que soubesse onde eu estava ou que estivesse esperando notícia minha. Não tenho, disse eu. Tem um lugar para ir depois que isso aqui se resolver? Aquela pergunta ficou no ar entre a gente. Era a pergunta que eu tinha desviado desde o começo, porque era grande demais para o tamanho das certezas que eu tinha. Mas Geraldo a fez sem rodeio, do jeito direto de quem já passou do ponto de conversa com enfeite. Olhei para o canteiro, para as hastes de feijão que estavam na altura do joelho agora, para as covas de manga e cajá que ainda não tinham mostrado nada na superfície, mas que eu sabia que estavam trabalhando no escuro, para a cajazeira que eu tinha podado de manhã e que já parecia mais ela mesma, mais aliviada. Eu plantei, disse eu por fim. Não costumo plantar onde não vou colher. Geraldo me olhou.
Não disse nada por um momento. Então disse: o barraco é pequeno. É, mas dá para ampliar. Olhou para a estrutura velha. Tem madeira boa na mata. Já vi. Pausa curta. E braço que carrega não falta. Não era convite de palavra bonita. Era oferta concreta do tipo que homem de terra faz. Sem floreio, sem promessa que não pode cumprir, sem exagero. Era. Tem espaço, tem trabalho, tem condição de tentar. Eu entendi o que era. Precisa de muita coisa ainda, disse eu. Lá? Precisa. Não vai ser fácil. Nunca foi. Olhei para ele, para o rosto que tinha chegado vencido e que agora estava diferente, ainda marcado, ainda carregando o peso de tudo que tinha perdido, mas com alguma coisa nos olhos que antes não estava. Não era exatamente esperança, porque esperança é delicada, e o que eu via nele era mais resistente do que isso. Era mais parecido com disposição, a disposição de quem olhou para o buraco e decidiu que não vai cair. Então, disse ele, a senhora fica? Fiquei em silêncio um momento, não porque não sabia, porque queria que a resposta saísse certa. Olhei para a terra vermelha, para a mangueira que o pai dele plantou com 12 anos e que estava ali 48 anos depois, teimosa e frutífera, para as nuvens que iam e vinham no azul do cerrado, para tudo aquilo que 2 restos de vida tinham começado a construir sem garantia nenhuma, só com o que restava. E o que restava tinha sido suficiente para começar. Pico, disse eu. Geraldo assentiu uma vez, devagar, não sorriu, não precisava. Levantou, foi buscar mais água na lata e voltou. Eu fui até o canteiro verificar o estado das plantas depois do calor da manhã. A terra estava boa, o feijão estava firme. Trabalhamos a tarde toda. No fim do dia, quando o sol foi embaixo e o cerrado virou aquela mistura de cor que não tem nome exato, laranja, rosa, roxo, tudo ao mesmo tempo e em lugar nenhum, ficamos os 2 parados no meio do canteiro, olhando para o que tinha crescido. Era pouco. Objetivamente era muito pouco. Uma fileira de feijão, um canteiro de maxixe, touceiras de cheiro, covas ainda invisíveis que guardavam promessa dentro, um barraco que precisava de reforma. Uma terra com processo judicial correndo, sem garantia de desfecho, com empresa grande do outro lado. Era pouco, mas era real. E real é diferente de pouco. Real é construído com as mãos. Real sangrou e machucou e sobreviveu mesmo assim. Real não precisa de garantia porque já provou que existe. Eu tinha chegado ali com uma trouxa pequena, um casamento desfeito pelos papéis dos enteados e 2 décadas de perda acumulada. Geraldo tinha chegado 2 anos antes com a terra tomada, a família dispersa, e um silêncio que tinha ficado grande demais para suportar sozinho. E ali estávamos, de pé na terra vermelha do cerrado, com feijão crescendo, com nascente que não seca, com processo na justiça, com mangueira de 48 anos que ninguém ia derrubar enquanto houvesse gente disposta a ficar embaixo dela. Não era o fim de nada. Não era o começo do que a gente imagina quando fala em recomeço. Não era limpo, não era simples, não era a vida de volta como estava antes. Era outra coisa. Era o que nasce quando a gente para de tentar recuperar o que perdeu e começa a fazer com o que ficou. Entrei para fazer o feijão. Geraldo foi buscar água. A noite do cerrado foi chegando com seus barulhos habituais, os grilos, os sapos, o vento nas folhas da mangueira, a coruja que chamava de longe, sempre de longe, como se tivesse vergonha de chegar perto, mas não conseguisse ficar calada. Cozinhamos juntos sem dividir tarefa, cada um fazendo o que via que precisava, o jeito de cozinhar de gente que já sabe que o outro está ali e não precisa mais combinar o que cada um vai fazer. Comemos. O feijão estava bom, o coentro estava fresco. E lá fora, embaixo da terra vermelha do cerrado, em covas abertas por mãos que tinham aprendido a confiar uma na outra devagar, as raízes trabalhavam no escuro. Quietas, pacientes, certas.